Olá, bem-vindo para a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos iniciar com adição e multiplicação. Adição e multiplicação. Então vamos lá. Você já imaginou quantas pessoas ou mercadorias um trem pode transportar? Observe esse trem. Eu vou colocar aqui agora quantos containers ele está transportando. Vocês observam. Bom, preste bem atenção. Aqui nós temos o trem, está puxando os vagões. Observe que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagões. Em cima de cada vagão nós temos 1, 2, 3, 4 containers. Todos os vagões transportam a mesma quantidade, contém a mesma quantidade de containers. Tá? Bom, então diante disso daqui, nós vamos realizar aqui uma adição e uma multiplicação. Quero que vocês prestem bem atenção para que vocês entendam esse assunto e possam transformar uma multiplicação em uma adição ou uma adição em multiplicação, sendo que a multiplicação é a adição de parcelas iguais. Vamos em frente. Vocês observam que são quantos vagões? São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6 vagões. Cada vagão tem 4 containers. Em cima de cada vagão há 4 containers. Então vamos para a operação. A operação fica assim. Primeiro vagão eu tenho 4, mais os containers do segundo vagão, 4 também. O terceiro mais 4. O quarto vagão mais 4. O quinto vagão mais 4 containers. E o sexto vagão mais 4. Observa que todos eles têm a mesma quantidade de container. Ou seja, por isso que deu da gente fazer uma adição de parcelas iguais. Todas as parcelas têm 4. Tá? Vocês observem, todas as parcelas têm o numeral 4, ou seja, é 4. 4 no primeiro vagão, 4 no segundo, 4 no terceiro, 4 no quarto, 4 no quinto e 4 no sexto. Bom, quanto é que vai dar essa soma aqui? Vai dar 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24. Pronto. Então aqui eu fiz uma adição com essas parcelas. Agora preste atenção que essa adição, tem todas as parcelas são iguais. Todas as parcelas é 4. Agora vamos para frente. Aí é uma adição. Ok. Vamos para frente. Agora eu vou transformar essa adição em uma multiplicação. Preste atenção como a gente faz para transformar a adição na multiplicação. Bom, fazer a mesma coisa, só que agora observando os vagões e os containers que estão dentro dos vagões. Tá? Bom, quantos vagões nós temos? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é contar quantos vagões tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6 vagões, então eu coloco 6, agora estou fazendo a multiplicação, vezes, em cada vagão tem quantos containers? Tá aqui, ó. São 6 vagões, em cada vagão tem 4 containers. Então é 6 vezes 4. Quanto é 6 vezes 4? A mesma coisa que 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Que dá o quê? 24. Tá? Dessa forma aqui agora, eu transformei a adição em uma multiplicação. Tá? Aqui é uma adição, aqui é uma multiplicação. Eu poderia fazer a mesma coisa, o inverso também. Transformar a multiplicação em adição. Como eu transformaria essa multiplicação nessa adição? Simples. Eu tomo como referência o primeiro fator, que é 6, e o segundo é o que vai ser repetido. Então, vou repetir quantas vezes esse segundo aqui, que é o 4. Vou colocar o laser.
Quantas vezes eu vou repetir o 4? Eu vou repetir o 4 6 vezes. Aí eu faço. Por isso que eu fiz isso aqui. Repetir o 4 6 vezes. Tá? Multiplicação é a adição de parcelas iguais. Então aqui eu fiz uma multiplicação. Tá? Como se lê a multiplicação? Aqui, ó. Lê-se 6 vezes 4 é igual a 24. Isso aqui se refere a essa parte aqui, a multiplicação. Vocês observam que eu tenho 6 vezes 4, que é igual a 24, e preste atenção. Esse 6 vezes 4 aqui se refere aos fatores. 6 e o 4 são os fatores. E o resultado a gente chama de produto. Então, na multiplicação eu tenho os fatores e eu tenho o produto. Tá? Essa mesma coisa aqui, tá aqui os fatores. Fatores são os números que eu preciso multiplicar, as quantidades que eu preciso multiplicar. E o produto é o resultado dessa multiplicação. Ok? Vamos em frente. As atividades. Tá? A primeira atividade, ela se encontra ainda na página 88, e diz assim: observe no exercício 12 como Arnaldo, lá é o exercício 12, aqui eu coloquei como exercício 1. Observe no exercício 12 como Arnaldo organizou as bolas de boliche em várias caixas. Agora faça como Arnaldo e calcule o total de bolas de duas maneiras diferentes. Calcule a quantidade de bolas de boliche e anote aqui. Bom, primeiro nós vamos analisar aqui o que foi que Arnaldo fez. Preste atenção. Está aqui as bolas de boliche e está aqui como foi que ele fez para contar a quantidade de bolas que existe dentro dessas caixas. Olha só. Nessa caixa tem 4 bolas. Ele anotou aqui 4. Nessa outra tem 4, então ele colocou mais 4. E nessa outra também tem 4, então ele anotou mais 4. Somando dá 4 mais 4, 8 mais 4, 12. Então o resultado deu 12. Ou seja, se ele tem 3 caixas e em cada caixa tem 4 bolas de boliche, então ele pode fazer a multiplicação. Como? Ele contou aqui. Ele tem 1, 2, 3 caixas. Ó. Primeira quantidade de caixas. 3 vezes, em cada caixa tem 4 bolas. Então ficou 3 vezes 4 igual a 12. A mesma coisa vocês vão fazer com essa daqui. Olha o estilo aí. Eu coloquei dessa forma aí para ficar melhor, para não ter tanta coisa para vocês ficarem desenhando na hora. Tá? Como é que vocês vão fazer aqui? Preste atenção, segue aqui os meus passos aqui. Ele tem, vamos dizer que seja 3 caixas. Cada caixa tem, se vocês contarem aí direitinho, tem 6 bolas de boliche. Como é que fica então aqui? Eu vou ajudar vocês nessa daqui. Só não vou dar o produto final, tá? O que vocês vão fazer? Você vai fazer igual a Arnaldo. Como foi que Arnaldo fez lá? Aqui ele tem 6 bolas. Então é 6 mais 6 mais 6. Pronto. Essa é a adição. 6 mais 6 mais 6. Aí vocês vão somar e vão encontrar aqui o resultado. Agora, como é que eu vou fazer a multiplicação disso aqui? Simples. Eu tenho quantos 6? Vocês observam isso. Eu tenho 1, 2, 3. Esse mesmo aqui, ó, 3 caixas. 1, 2, 3. Aí eu coloco embaixo. 3 vezes. Quem é a quantidade que está sendo repetida dentro de cada caixa? É o 6. Então é 3 vezes 6. São 3 caixas com 6 bolas dentro. Pronto. Essa é a multiplicação. Fez, resolveu, ok. Só isso. Vamos para a segunda. No exercício 13, que está lá na página 89, lá é 13, que é o 2, Lúcia combinou com seus colegas de estudar multiplicação. Para isso, propôs a construção de uma tabela. Faça como Lúcia e complete a tabela a seguir. Olha aí a tabela. Vocês observam aí na tabela que aparece lá no livro, quem está com o livro, que aparece isso aqui. Ó. A adição, ela colocou aqui
aqui o laser. 4 parcelas iguais a 7. Então, os fatores são 4 e 7. 2 parcelas iguais a 9, os fatores são 2 e 9. 5 parcelas iguais a 8, os fatores são 5 e 8. 7 parcelas igual a 6, os fatores são 7 e 6. 5 parcelas igual a 5, os fatores são 5 e 5. Agora, como é que vai ser feito? Eu vou fazer... Já tem essa primeira que está respondida. Agora eu vou mostrar como foi que ela respondeu baseada nessa tabela. Tá? Bom, são 4 parcelas iguais a 7, ou seja, 4 vezes 7. Então, eu vou repetir. Essa daqui é o número que eu vou repetir nas parcelas. O segundo é sempre o número que eu repito nas parcelas, no caso da adição. E esse daqui é a quantidade de vezes... Tá, deixa eu explicar de outra forma. Com o laser que eu acredito que vocês não estavam vendo. Esse primeiro número é a quantidade de vezes que eu vou repetir esse daqui, colocando o sinalzinho de mais entre eles. Vamos lá? Então, vamos lá. 4 parcelas iguais a 7. Então, é 7 mais 7 mais 7 e mais 7. Se os números ficarem meio esquisitos é porque no mouse não é tão bom da gente escrever não, mas dá certo. Então, 7 mais 7, 14 mais 7, 21 mais 7, 28. Então, ela chegou ao resultado da soma 28. Aqui é a adição. Observa que essa adição aqui foi feita daqui, ó. São 4 parcelas de 7. 4 vezes o 7 sendo repetido e colocado o sinalzinho de mais entre eles. Pronto, só isso. A mesma coisa depois vocês vão fazer com 2. 2 parcelas de 9. Segunda linha, 2 parcelas de 9. Aí repete aqui o 9 quantas vezes? Eu falei que esse primeiro aqui é sempre a quantidade de vezes que vocês repetem o segundo. Tá? Mas vamos lá. Agora, nós vamos fazer a multiplicação disso aqui, ó. A multiplicação desse aqui, dessas 4 parcelas de 7. Como é que eu faço a multiplicação? Vamos lá. Simples. Você vai contar. Aliás, não precisa nem contar porque já está lá, ó. Os fatores são 4 e 7. Então, eu já sei que eu vou escrever aqui. Eu vou escrever 4 vezes 7. Quanto é 4 vezes 7? A mesma coisa daqui, de 7 mais 7 mais 7 mais 7. Olha aqui, tem quantos 7? Tem 4. Então, esse daqui é a quantidade referindo a esse 4. E quem está sendo repetido é o 7. Então, 4 vezes 7, 28. Vocês vão responder do mesmo jeito esses outros aqui, ó. Tomando como base essas informações, ok? Vamos para o terceiro. Lúcia quer fazer a multiplicação 7 vezes 9 usando uma calculadora, mas a tecla X ou a de vezes está quebrada. Se essa tecla está quebrada, como Lúcia pode fazer essa multiplicação usando a calculadora? Vocês lembram lá atrás como eu indiquei as formas da gente transformar a multiplicação numa adição? Então agora vocês vão fazer a mesma coisa. Ela queria fazer isso, ó. 7, aí apertava na teclinha X vezes 9 para sair o resultado aqui, mas só que ela não pode fazer isso, ou então ela deveria fazer assim: 9 vezes, ela apertaria o número 9, aí apertaria a teclinha de vezes e 7. Essa era a forma que ela deveria fazer. Deixa eu explicar com o laser. As duas formas que ela poderia fazer é essa daqui. Apertaria a tecla 7, o de vezes e o 9. Aí o de igual. Aí aparecia aqui o resultado. Mas essa tecla está quebrada. Ou então ela poderia fazer assim. Apertaria o de 9 vezes 7 e apareceria o de igual, que eu não coloquei aqui. Vou colocar. E essa tecla aqui de igual. Aí apareceria o resultado aqui, mas está quebrado. Então,
que vocês vão fazer? Vocês vão transformar essas duas multiplicações aqui, que vai dar no mesmo, em adição. Como assim? Agora aqui, se eu fizer, eu dou a resposta. Eu vou apenas falar para vocês como é que vocês vão fazer. Vocês vão repetir, esse daqui é a quantidade de vezes que vocês vão repetir esse, colocando o sinalzinho de mais entre eles. Só isso. Aí vocês vão colocar o que? Repetir aqui. Quantas vezes o 9? Vocês vão repetir 9 7 vezes e dar o resultado. Já aqui é ao contrário. Vocês, em vez de você repetir o 9, vocês já vão repetir o 7. Quantas vezes? 9 vezes. Aqui vocês repetem o 9 7 vezes e aqui vocês repetem o 7 9 vezes, colocando o sinalzinho de mais entre eles, transformando da multiplicação para a adição. Essa é a forma de você resolver. Não vou fazer porque eu dou a resposta. Tá? Essas linhas elas vão fazer, deixa pra lá. Multiplicação na reta numérica. Antes da gente entrar agora nas partes no quarto e no quinto, deixa eu explicar aqui essa questão das retas numéricas. Começa lá na página 89 e vai para a página 90. Olha só. Francisco e Lúcia usaram a reta numérica para representar a multiplicação. Veja. Aí o Francisco diz assim: comece no zero. Salto os números de 4 em 4 e dou 3 saltos. Aquele número eu chego. Então ele começou do zero e vai saltando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, começou do zero e salta de 4 em 4. Ele chegou em que número? Se ele começou do zero e saltou de 4 em 4, então, veja só, ele chegou no 12. Então ele deu quantos saltos? Olha o que é que ele diz aqui. Começa no zero, salta o número de 4 em 4 e dou 3 saltos. Então aqui os 3 saltos que ele deu. 1, 2, 3. Então 1, 2, 3. Cada salto ele dava aliás, ele pulava 4 números. 4 mais 4, 8 mais 4, 12. Se ele deu 3 saltos, então eu coloco assim, 3 vezes a quantidade de número que ele saltava. 3 vezes 4, 12. Pronto, chegou no 12. Agora vamos ver como Lúcia fez. Olha aí, da Lúcia. Ela disse também assim: comece no zero, salto os números de 3 em 3 e dou 4 saltos. Aí ela fez diferente. Ela começou do zero, saltou, em vez de ela saltar de 4 em 4, agora ela saltou de 3 em 3 e deu 4 saltos. Em que número ela chegou? Em que número ela perguntou? Em que número chega? Simples. Olha só. Ela começou do zero, aí saltou 1, 2, 3. Aí 1, 2, 3. Sempre de 3 em 3 ela ia marcando. Então ela deu quantos saltos? Ela disse aqui que deu 4 saltos. De 3. Então 3, mais 3, mais 3 e mais 3. Olha, 4 saltos de 3 em 3. 3 mais 3, 6, mais 3, 12, 9, mais 3, 12. Aí, como ela deu aqui a adição. Agora, como é a multiplicação? Olha só. 1, 2, 3, 4. São 4 saltos de 3 números. Então, 4 vezes 3, 12. Pronto. Para explicar melhor para vocês, o Francisco ele fez isso. Ele pulou de 4 em 4, então ficou 3 pulos de 4. Interessante que vocês observam que deu o quê? 12. E a Lúcia já deu foi 4 saltos de 3. Olha só, observa que os fatores inverteram, mas o resultado deu o mesmo. Certo? Então a reta é uma forma da gente entender melhor a questão da multiplicação. Vamos para frente então para os exercícios. Os dois chegaram ao número 12. 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3. Dá no mesmo. O exercício 4, observe a imagem do exercício 15. Cadê o exercício 15? Está lá na página 90. Vocês vão observar lá. O coelho pula de 5 em 5.
e dá 3 saltos, enquanto que a raposa pula de 3 em 3 e dá 5 saltos. Desenhe uma reta com os números de 0 a 16 e descubra a que números os dois chegaram. Os produtos são iguais? Vamos lá, o que vocês vão fazer? Vão pegar uma régua e vão marcar. É o melhor, fazer uma linha retinha com a régua, tem que fazer retinho, é uma reta. E vão marcar os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E vão fazer igual a essa que eu fiz aqui. Eu só não coloquei aqui os números, tá? Mas se eu fosse colocar os números aqui, eu colocaria assim. Bem aqui é o número 0, aqui é o 1, aqui é o 2, e eu sairia colocando até o número. Então vocês vão numerar, aí vocês vão fazer igualzinho lá o exemplo que a gente fez. Vocês vão fazer os saltos do coelho e os saltos da raposa. O coelho salta os números de 5 em 5, aí sai daqui do 0, aí salta 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, ele vai pular, bater aqui, tá? Enquanto que a raposa sai do 0 e pula só 3, ela vem só até aqui. E depois daqui do 5, se ele deu 3 saltos, então vocês vão fazer os outros saltos. Do mesmo jeito isso daqui, que pula de 3 em 3, mas deu 5 saltos. E vão fazer, e vão depois anotar aqui dizendo que números eles chegaram. Então desenhe em seu caderno outras duas retas, marque os números de 0 a 20 e represente as multiplicações. Esse é o 5. Então como é que vocês vão fazer aqui? Parecido com o anterior. Aqui vocês vão marcar uma aqui que eu não coloquei, aqui vocês vão colocar 0. Vocês vão fazer a reta aí, parecida com essa. E vão marcar de 0 a 20, ó, 0. Aí vamos escrever os números, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer só até o 6 para mostrar para vocês aqui. Aí o que é? 3 vezes 6, 3 pulos de 6. Então, primeiro pulo. Aí assim vocês vão fazendo os outros, ó. 3 pulos de 6. Na outra aqui, a segunda, já são 6 pulos de 3. Olha só. Aí você faz isso. 0, 1, 2, 3. Aí faz a mesma coisa. Ó. São 6 pulos de 3. Aí vocês vão fazer primeiro pulo, segundo pulo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Enquanto que aqui vai ser só 3 pulos. E vão ver se os produtos são iguais. Ok?